Oi, gente, olha só que legal, hein? Começando mais um podcast Descomplica aí. É isso mesmo, nessa mesa maravilhosa que os nossos podcasts acontecem, sempre feito com muito carinho para vocês. E lembrando que hoje o nosso podcast vem trazer aí mais um tema muito gostoso de descomplicar, um tema que tá no dia a dia dos brasileiros e eu tenho certeza que você vai se identificar com esse assunto e com essas dicas. E para bater esse papo com a gente, recebendo nada mais, nada menos que a nossa querida Gabriela Cassilo. Isso mesmo, doutora Gabriela Cassilo. Ela que é uma jovem advogada, operando aí nas causas trabalhistas e vai trazer muito conteúdo bom para nós hoje. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigado por esse espaço na sua agenda apertada, né? Advogada, correria, muitos processos para resolver, mas conseguiu essa brechinha aí para conversar com a gente. Vou pedir para você deixar aí o seu abraço especial para todo mundo que está nos acompanhando desde já e para você se apresentar um pouquinho, né? Ninguém melhor para se falar do que você mesma sobre o seu trabalho, quem é você, o que você faz. Obrigada, Murilo, principalmente pelo convite de estar aqui hoje. Eu sou realmente uma jovem advogada, me formei no final de 2023 e tô aí, mês que vem vai fazer um ano que eu abri meu próprio escritório. Olha, Comecei aí nesse desafio de empreender na advocacia e é um desafio diário, né, que eu digo para todo mundo. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente sempre tem que estar esperançoso de que vai conseguir cliente, vai conseguir dar conta das demandas que surgem. É um desafio diário mesmo que eu decidi me arriscar e que bom que eu me arrisquei, porque hoje eu sou muito realizada profissionalmente e graças a Deus muitas portas vão se abrindo cada dia mais. Hoje em dia eu sou vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho de Sorocaba. olha, É um vice-presidente da Comissão de Direito trabalho de Trabalhista de Sorocaba, Sorocaba. exato. Muito bom. Foi um cargo de muito gratificante conseguir, de muita responsabilidade também. Nós da comissão conseguimos representar uma classe de advogados trabalhistas de Sorocaba, uma classe muito grande hoje em dia. Legal. Tem muitos advogados trabalhistas em Sorocaba e a gente da comissão consegue tomar a frente e representar muitos interesses da classe e com muita determinação levar também palestras para esses advogados, trazer nomes importantes. E temos muitos projetos aí para serem feitos esse ano. E nesse trimestre que eu vou estar representando aí como vice-presidente. Caramba, muito bom. Ô, Gabi, vamos começar já descomplicando muita coisa, que esse assunto, Vamos. causa trabalhista, tem pano pra manga, hein? Ô, Gabi, me Demais. fala uma coisa. Quando a gente fala de causa trabalhista, qual é o maior BO de todos? Que você fala, isso eu resolvo todo dia. Todo dia chega um BO desse pra mim. É patrão que não paga? Qual é o maior BO dos tempos na causa trabalhista? Nossa, hoje em dia, o descontentamento dos funcionários com os empregos é muito grande. Eita, Seja por coisas pequenas também que surgem no dia a dia que eles não conseguem resolver, como causas grandes de assédio, de acidente. meu Então, Deus. assim, mas um tema que hoje chega muito no meu escritório é trabalho sem registro em carteira, Isso é bem comum, trabalho né? demais, demais. Eu acho que, assim, o principal ponto de uma relação entre funcionário e empresa é ter o registro. Então, assim, é uma das coisas mais importantes do direito do trabalho, porque isso gera uma forma, né, um contrato entre as duas pessoas e isso vai garantir com que muitos direitos sejam cumpridos e não violados. Então, a partir do momento que tem um contrato ali de trabalho que não tem registro em carteira, já anula muitos direitos que aquele funcionário poderia ter. Então, assim, o que mais chega para mim hoje em dia é: trabalhei tantos anos sem registro, o que eu faço? E agora? Como que eu vou me aposentar? Como que eu vou reivindicar qualquer direito que eu poderia ter se eu fosse registrado? Meu Então, Deus, é olha um, só. é um tema muito recorrente As que chega. pessoas trabalhando, sendo enroladas sem ser registradas. E Exato. por que que os patrões, as empresas, insistem na tecla de ter ali o funcionário e não registrar? Tá arriscando, né? Hoje em dia, Exato. peraí que eu vou emendar uma pergunta na outra. Hoje em Aham. dia, as pessoas falam, a causa trabalhista é quase ganha. Tipo assim, é 100%, é difícil, o juiz não dá favorável pro trabalhador. É verdade isso? Olha, na Justiça do Trabalho, a parte mais vulnerável da relação, de fato, é o funcionário.
Porém, sempre tem que ver os dois lados. Às vezes, aquele funcionário pensa que tem os direitos violados, que aconteceu uma injustiça, mas na realidade foi uma falta de atenção dele. Por exemplo, é muito comum hoje em dia o funcionário assinar coisas e não ler. Eita. Então, às vezes, ele acaba assinando um contrato que estipula uma multa e ele vai lá, rescinde o contrato antes de finalizar, incide a multa, de fato, aí ele vai querer correr atrás dos direitos dele. Aí já fica tarde. Então, assim, sempre tem os dois lados da moeda. Mas hoje em dia, no direito do trabalho, existem diversos princípios que protegem, de fato, o trabalhador por ser a parte mais vulnerável. Mas, né, sempre tem que ponderar e ver como que foi lidado com aquele fato. Perfeito, olha só. E aí, voltando para a primeira pergunta, por que os patrões insistem em ter o funcionário sem registrar? Arriscam? É arriscar mesmo, de fato, porque quando a conta bate na porta, depois o prejuízo é maior. Nossa, Mas as empresas insistem por financeiramente ser mais vantajoso. Aí a empresa não tem que recolher imposto, pagar FGTS, contribuições previdenciárias. Ela acaba ficando isenta de vários gastos que ela teria com aquele funcionário que deveria ser registrado. Então, acaba que financeiramente para a empresa é mais vantajoso. Eles até acabam fazendo aquela lábia, eu vou te pagar mais para poder não te registrar. Mas, ao final, o funcionário que não é registrado sempre vai acabar saindo no prejuízo. Eita, aí vai arriscar, né? Se o funcionário risco. procurar os direitos dele, vai sair mais cara a conta, como você falou. Exato, exatamente. Eita, meu Deus, olha só, por isso que é importante os empresários, empreendedores ficarem atentos a isso, né? Registra o funcionário, nada melhor do que deixar Exato. os direitos ali em dia, não é? Exatamente. Até para fins de aposentadoria, aquele funcionário que não foi registrado todo aquele período, quando ele vai querer ter a intenção, né, cumprir os requisitos para se aposentar, na hora de comprovar aquele período que ele trabalhou sem registro, aí fica bem mais complicado. Muito bom. Ô, Gabi, já que o nosso assunto está tão interessante, já estamos sabendo que o maior problema atualmente, né, é a questão dos patrões aí que não registram os funcionários. Isso é um problemão. Vamos trazer dica pro pessoal. Ia deixar pro final, mas vamos trazer agora. Traz aí pelo menos 3 dicas pro pessoal de casa não cair na lábia e fazer o que tem que ser feito e os funcionários, o pessoal, os empregados ficarem atentos. Tá. A primeira é uma que eu falei agora, tipo assim, sempre vai ter aquela lábia do empregador em prometer um valor de salário mais alto para não ter o registro. E a dica é sempre opte em ser registrado. Se tiver a opção, escolha ser registrado. Porque no final, para você, vai ser bem mais vantajoso. Essa é a primeira dica. Perfeito. Escolha ser registrado. Escolha não ser aceite registrado. Mais dinheiro, não aceite menos que isso. A segunda dica que eu daria é leia atentamente todos os documentos que você assina na empresa, principalmente reivindicando ou aceitando alguma situação, reivindicando algum direito. Às vezes a empresa pede para o funcionário abrir mão de algum valor para conseguir outra coisa, e ele acaba assinando ali sob pressão, sem orientação, e depois no final ele acaba sendo prejudicado. Então a segunda dica é sempre leia atentamente, entenda o que você está assinando, para depois, na hora que você for tentar reivindicar, não saia no prejuízo. Muito bom, né? Olha, e mais uma, vai. E mais uma dica sempre preze pela conversa com o seu patrão. Muitas das vezes acontece que acaba tendo uma exaltação ali das partes, acaba levando para o lado judicial, sendo que seria muito mais fácil resolver de forma extrajudicial, de forma amigável, principalmente o encerramento do contrato de trabalho. O que acontece muito hoje em dia na Justiça do Trabalho são acordos. Então, sempre que a gente entra com um processo, passa 1, 2 meses, vem a empresa, sugere uma proposta de acordo e a gente acaba encerrando aquele vínculo ali da melhor forma. Só que todo esse trampo para poder fechar num acordo. Então, o meio da conversa, o meio de tentar resolver de forma amigável, tentar resolver as situações do trabalho de forma mais tranquila é sempre o meio mais recomendado. Porque você sair queimado da empresa também não vai te ajudar em nada. E aí que tá o problema, né? Hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade de conversar, de se expressar, Demais, tem medo demais. do patrão, aí não conversa. Ou seja, essa dica que você falou agora sei lá, de 100%, 1% faz isso. Exato. Né? Porque o pessoal foge do patrão, não conversa, não negocia, não diálogo, não cria o diálogo. Então, Exato. pessoal, dica valiosa, hein? Conversa com o seu patrão, abre o jogo, porque senão Exato. a batata vai esquentar, hein?
E uma última dica até que eu poderia dar é sempre vem aquele cliente e fala: eu tenho medo de entrar com processo, medo de não conseguir outro emprego. Isso não existe. Eu acho que a partir do momento que você teve o seu direito violado, você tem sim que buscar a justiça, tem sim que buscar reparar aquele dano. E você deveria usar essa forma de, a empresa não quer me contratar porque eu já entrei com outro processo. Usar isso como, pode ser que você esteja sendo libertado de um futuro emprego que talvez te geraria mais danos, né? Se a empresa se preocupa tanto se você já processou outra empresa, talvez o problema seja ela e não você. Então, é uma dica que eu acabo dando sempre para aquelas pessoas que têm medo de processar, de reivindicar os direitos. Muito bom. Ô, Gabi, e uma coisa, quando um funcionário, né, sai da empresa ou é demitido, alguma coisa do tipo, antes de haver realmente um processo, ele contrata um advogado e esse advogado tenta negociar com a empresa, né, para depois de ir para o processo, isso? A gente, dependendo do caso, dependendo da situação, a gente até tenta chegar num acordo ali, entra em contato com o advogado da empresa, vê se tem a possibilidade da gente tentar resolver essa situação extrajudicialmente, né, que a gente fala. Porém, muitas das vezes, de início, a empresa fica totalmente não aceita, né, eles não vê isso como uma forma ok. E acaba que após ingressar com o processo, ver todos os pedidos que a gente fez, todas as provas que a gente tem, acaba que eles sempre oferecem uma proposta ali para tentar encerrar aquele vínculo da melhor forma. E sem prolongar, porque um processo hoje em dia dura em média mais de um ano. Né? Eu tenho audiências marcadas para agosto de 2026. Então, assim, é demorado, é dor de cabeça. Então, sempre encerrar e finalizar de uma forma amigável, extrajudicial, num acordo, é sempre a via mais adequada. Exato. Perfeito, muito bom. Vamos falar de um assunto interessante, mas antes, gente, eu quero lembrar vocês dessas bombas maravilhosas que estão aqui sobre a nossa mesa hoje, lá da padaria Sabores da Vida, que tá na tela para vocês aí, gente. A melhor padaria de Sorocaba e região, vocês precisam conhecer, e tem uma unidade novíssima, linda, esperando por vocês aqui na Américo de Carvalho. Então, ó, coloca aí, eu sei que você que está assistindo a gente tem Instagram, tem Facebook, tem Google. Coloca aí Padaria Sabores da Vida e vem conferir as delícias. Quero mandar um abraço especial para toda a equipe da Padaria Sabores da Vida, que todo podcast, todo bate-papo oferece para nós essas delícias e hoje essas bombas, que realmente é uma bomba, tá, Gabi? Que tão delícia. Gostosa. Gente, é uma bomba de sabor, é uma bomba de felicidade. Então, passa lá e experimenta que eu tenho certeza que você vai gostar. Ó, o Emerson deu até um zoom para nós aí nas nossas deliciosas bombas. Um abração pro pessoal da padaria Sabores da Vida, que é um grande parceiro nosso, e eu já vou provar essas delícias aqui. Tá na tela também, olha só. Olha Bombom, que hein? delícia. Delícia mesmo, muito bom. Tá Muito convidada, bom. hein, Gabi? Passa lá provar. Vou passar. Ô, Gabi, sem enquanto a dúvidas. gente vai conversando aqui, eu vou provando essa bomba deliciosa, Padaria Sabores da Vida. Vamos falar um assunto que eu achei interessante. Tá. Pessoal que é PJ, que agora tá na moda, né? Sim. Ai, sou PJ, Murilo. Ai, PJ, PJ. Ouço bastante gente falar isso. Sou PJ, mas sou tratado igual CLT. Porque eu tenho até, inclusive, uma amiga que é PJ, que ela tem horário a cumprir, ela abre e fecha a loja, tem meta. Aí Exato. eu fiquei, tá, mas espera aí, meu Deus, e ela trabalha sábado, domingo, feriado, gente, uma coisa assim, pior que shopping. Como Até é que pior fica que isso? CLT. Meu Deus do céu, como é que fica isso? Então, vamos lá. Esse fenômeno da pessoa que é contratada como PJ, mas de fato exerce as funções como se fosse CLT, sendo subordinada, com todos os requisitos, onerosidade. Tá olhando pra bomba, Tô hein, olhando Gabi? pra bomba. Tô até me perdendo aqui nos requisitos. Meu Deus. Quando a pessoa cumpre todos os requisitos de CLT, mas de fato é contratada como PJ, é um fenômeno que a gente chama de pejotização. É muito comum hoje em dia, porque, igual eu expliquei no início, quando a pessoa não é registrada, a empresa ela se exime dos gastos, impostos, FGTS, INSS, da mesma forma que PJ. Quando a pessoa é PJ, a empresa não tem que recolher INSS, não tem que recolher FGTS, ela fica isenta de vários gastos que ela teria com aquele funcionário. Porém, ela faz aquela promessa de você vai receber porcentagem de tal coisa, você vai receber comissão ali, comissão aqui, salário ali. Só que, no fundo, acaba que o funcionário é tratado como se fosse um CLT, ele não vai ter autonomia alguma, vai ter que cumprir horário, porque, em tese, PJ autônomo não precisa cumprir horário, não tem que cumprir ordens. Então, acaba que ele é um CLT, na prática,
E isso é muito comum. E isso traz prejuízos a longo prazo, igual eu expliquei para você. Como se fosse, por exemplo, se ele quiser pedir uma aposentadoria, aquele período todo que ele trabalhou como PJ, ele não vai ter recolhido o INSS. A empresa não vai recolher as contribuições. Por quê? Porque ele é PJ. Então, assim, É uma farsa. É uma farsa, Só exato. para o funcionário Só para ele achar, exato. Ele acha que ele está sendo tratado como um autônomo, como de ter aquele livre-arbítrio para tomar as próprias decisões, ter os próprios horários, mas de fato ele está sendo tratado como um CLT na prática, né? Só que hoje em dia teve uma decisão recente aí do Gilmar Mendes que sobrestou todos esses processos de pejotização. Certo. E acabou que essas pessoas que entraram com o processo pedindo o reconhecimento do vínculo como CLT, esses processos ficaram todos sobrestados porque o STF está tá estudando Legal. A validade desses contratos de trabalho para poder fazer um julgamento sobre esse processo. Só que casos que chegam no escritório, mesmo esses processos estando todos sobrestados, a gente não pode descartar ou falar, não, espera aí que a gente vai esperar a decisão lá do STF para poder entrar. Por quê? Porque tem a prescrição de 2 anos. A gente só pode entrar com um processo depois de 2 anos que a pessoa saiu da empresa. Então, imagina a gente fica lá esperando julgar esses processos e o cara ali vai dar quase 2 anos, quase prescreveu o direito dele de recorrer, aí os processos todos vão ser julgados a favor da pejotização. Aí, lascou. Entendi. Então, assim, casos que estão chegando desse tipo, né? Em casos de PJ. No escritório, a gente tá pegando normal, dando andamento normal, mesmo que estejam todos sobrestados. Aí, a gente vai aguardar uma decisão lá do STF. Espero que seja positiva, porque temos muitos casos assim. E agora é aguardar mesmo. Mas, assim, é um fenômeno que acontece muito, muito. Entendi. E Cada qual que vez seria a mais. dica para você falar assim, não, realmente para a pessoa ser PJ tem que fazer isso, isso, isso. O que ela tem que fazer? Eu acho que hoje em dia é muito difícil um funcionário conseguir se impor dessa forma na empresa. Chegar e falar, tá, eu vou ser PJ, então eu vou exercer meus direitos como PJ. Eu acho que um funcionário que faz isso tem que ser um funcionário de confiança que está há muito tempo na empresa. Porque o que acontece muito é ele ser CLT e depois passar a ser PJ, não entrar já como PJ. Então, o que eu oriento é não acreditar nessas falsas promessas de que sua vida vai ser muito melhor como PJ, porque infelizmente não vai. Vai continuar com o mesmo ritmo de CLT. Então, se você tiver a opção de escolher entre um e outro, mantenha o seu contrato como CLT, até mesmo porque você vai ser remunerado a longo prazo de uma forma bem melhor. Entendi. Então, essa questão de ser PJ é só uma máscara para não pagar os benefícios. É só uma máscara, exato. Para a empresa se esquivar ali de pagar os impostos e as verbas que são necessárias. Entendi. Tem mais algum BO com relação a PJ que a gente não saiba? Que às vezes chega para você... Eu acho que é isso. Por exemplo, se um PJ sofre um acidente de trabalho, ele já não vai ter direito à estabilidade, entendeu? Se uma PJ engravida, já não vai ter direito à licença maternidade. Então, tudo isso interfere. Até mesmo porque, se você é CLT, você tem direito ao seguro-desemprego, se você for mandado embora, ao saque do FGTS, a multa, 13º proporcional, férias proporcionais. Isso tudo, o PJ vai tirar de você... E você vai ficar totalmente desamparada no encerramento do contrato de trabalho. Então, não é vantajoso. É vantajoso para a empresa, para o funcionário, infelizmente. Se aquela empresa, de fato, redigir aquele contrato como PJ, aí beleza. Mas o que acontece, muito pouco. Quer ver outra bomba? Como diferenciar estagiário de CLT? Essa Olha, é porque diferente. o pessoal põe o estagiário e faz ele trabalhar como CLT, né? É muito comum isso, eu já vejo bastante. Eu trabalhei assim. Ah lá, tá vendo só? Olha só. No direito, isso tem muito, muito. Olha. Mas assim, primeiro que estagiário já não é gente, né? A gente não tem direito de fala, de nada. Tá. Mas... a lei do estágio, ela é diferente da CLT. Ela tem regimento próprio, tem as leis próprias. O estagiário, ele não pode ultrapassar de 6 horas. O estagiário não tem direito a fazer hora extra, não tem direito a muitas coisas que o CLT tem. Tá. Só que, de fato, acaba que ele é tratado como um CLT. Colocam ele lá para trabalhar 8 horas, colocam ele para fazer funções que seriam totalmente de pessoas de um nível hierárquico a mais. Então, assim, o que acontece também é muitos estagiários, ao final do contrato de trabalho, entrarem com ação e pedindo reconhecimento de vínculo como CLT, até mesmo porque o fizeram o tempo todo.
Eita, gente, olha É só. um Tem que estar sempre ali, ó, atento para não cair atento. nessas brechas, senão a Exato. empresa leva a vantagem e você nem percebe. Toda oportunidade que a empresa tiver de não ter gastos, Vai ela preferir. vai preferir, né? Eita. Então, convém ao funcionário ficar esperto e não deixar os seus direitos ali serem violados e saber se impor também. Ô, Gabi, as regras continuam as mesmas? Por exemplo, 3 meses de teste para daí ser registrado, aviso prévio quando for mandado embora. Na verdade, não. A pessoa pode ser contratada como CLT Tá, normal de cara. Tem algumas empresas que fazem um contrato de experiência de isso. 45, podendo ser prorrogado, para de fato conhecer o trabalho daquela pessoa, conhecer o funcionário. Tá, Tem funcionário que já desiste no meio do contrato de experiência, já não isso. quer, ou a empresa opta em já não dar prosseguimento em não contratar. Mas assim, primeiro dia trabalhado na empresa já tem que ser registrado. O que muita empresa faz é, deixa ele trabalhando lá um mês, depois a gente registra. Já não pode. Já é uma coisa que a gente já coloca ali numa eventual ação judicial, porque tem que reconhecer o vínculo desde o primeiro dia trabalhado. Eita. É. Ah, tá. Você disse tipo assim, eu tô fazendo uma experiência numa loja, fiquei 40 dias. Uhum. Eu já tenho direito a receber os proporcionais. Isso, Ah, exatamente. tá, entendi. Até Tá. porque se você, por exemplo, engravidar durante seu contrato de experiência, você tem direito à estabilidade, Ah, tá, entendeu? ok. Se você engravidar durante o aviso prévio, você também tem direito de estabilidade. Entendi. Então, esses períodos que antecedem e vêm depois também, garantem o direito. O direito do funcionário se encerra a partir do final do aviso prévio e antes de ele ser registrado, entendeu? Legal. E a pessoa que foi mandada embora, tá no aviso prévio, engravida, o que acontece com ela? Pode ser mandada embora normalmente? Não, aí acontece a reversão da demissão. Ela vai ter que voltar para a empresa e garante a estabilidade de até Nossa, 5 meses o após o pessoal não parto. cumpre isso, né? Tem gente que não. Nossa, Eles eu nunca acham que vi assim, isso. tá no aviso prévio, acontece qualquer coisa, vai embora. Não. O Meu contrato de Deus. trabalho ele só encerra a partir do último dia do aviso prévio. Até ele cumprir ali o final do aviso prévio, ele ainda vai ser amparado e vai ter os direitos garantidos, como se trabalhando estivesse. Então, assim, tem que ficar muito atento a isso. Ah, me acidentei durante o aviso prévio. Reverte a demissão e tem o período de estabilidade garantido. Eita. Tem que Outro ficar BO, atento com isso. outro BOzão também é a questão do você saber. Eu quero ser mandado embora, eu quero que a empresa me mande. E agora? Vou fazer corpo mole pra empresa me mandar. A empresa não manda. Ah, meu Deus, como é que fica essa história, Gabi? Então, isso acontece muito. Acontece, Chega eu já vejo cliente assim direto. falando: eu queria ser mandado embora, conversei com a empresa, ela não quer me mandar embora. Mas uma coisa é fato, a empresa não é obrigada a mandar ninguém embora se não tiver um justo motivo. Então, assim, o funcionário tem que estar ciente de que não é porque ele quer ser mandado embora que a empresa é obrigada a mandar. Isso é um fato. O que a gente pode recorrer a outras vias, né? Tem a forma de fazer um acordo entre funcionário e empresa, é um acordo de demissão. Então, eles chegam num consenso de que eu quero ser mandado embora, a empresa quer me demitir, ótimo. As verbas rescisórias vão ser um pouco mais restringidas, por exemplo, o FGTS, ao invés de receber 100%, ele recebe 80%. A multa dos 40% do FGTS, ele vai receber 20%. Então, ele sai um pouco prejudicado, mas menos prejudicado do que se ele pedisse demissão. Porque quando pede demissão, você acaba saindo quase sem nada, né? Então, tem a possibilidade da gente fazer um acordo. Não é toda empresa que aceita, tem empresa que bate o pé e fala, não vou te demitir, não vou fazer acordo, se vira. Mas tem empresa que aceita fazer esse acordo porque nota, né, percebe o descontentamento daquele funcionário na empresa, enfim, acha que vai ser mais vantajoso, acaba fazendo acordo e os dois saem felizes. A outra via que a gente poderia recorrer também seria a rescisão indireta. A rescisão indireta é quando a gente, entre aspas, demite a empresa. É uma Tá. justa causa do empregador. Só que ela tem que ter alguns motivos. Não é à toa que a gente pode entrar com a rescisão indireta. Tem os motivos na lei, que são as faltas graves cometidas pela empresa. Então, a partir do momento que a empresa comete faltas graves com aquele funcionário, a gente pode entrar com o pedido de rescisão indireta. Esse pedido de rescisão indireta é como se fosse na modalidade de demissão sem justa causa. Então, ele sai recebendo tudo. No melhor dos cenários, ele sai recebendo tudo que ele receberia como se ele fosse mandado embora sem justa causa. Só que, como eu disse, tem que ter os motivos. Por exemplo, a empresa atrasou o pagamento de salário, atrasa o pagamento do FGTS, ou a empresa, ele sofreu algum assédio moral, sexual na empresa. Então, tem alguns motivos elencados na lei para a gente poder entrar com esse pedido de rescisão indireta. Não é do nada que a gente pode entrar, tem que ser motivada.
Mas acontece muito, tenho muitos casos de rescisão assim, principalmente no atraso de pagamento de FGTS. Eita, olha só, misericórdia. É complicado. O pessoal complica as coisas demais, né? Demais. Por isso que a gente montou o podcast Descomplica aí, pra gente trazer as dicas e descomplicar os assuntos do dia a dia, do cotidiano, que o pessoal tem dúvida. Tô na experiência, vou sair da experiência. Tenho direito de receber? Você já respondeu isso? É sim, né? Sim, sim. Se Fiquei você lá 10 dias. tem direito de receber pelos dias trabalhados, o proporcional férias, 13º, tem sim. Uma coisa que também volto que eu falei, às vezes no contrato de experiência tem uma cláusula falando que se ele quer sair antes do final do contrato, ele pode pagar uma multa. Então, assim, tem muito funcionário que não lê o contrato de experiência que está assinando e tem lá uma cláusula falando que ele pode arcar com uma multa se ele quiser rescindir o contrato antes do término, né? Então, sempre tem que ficar atento com isso também. Olha só, gente. E é as dúvidas do dia a dia. Até fiz um esboço aqui, ó. Posso pedir demissão nas férias? Olha, Ah lá, até as gaguejou. férias... É que pra mim não faz muito sentido, né? Eu já recebi essa dúvida. Posso pedir demissão nas férias? Eu falo, meu querido, as férias é um período pra você descansar. Você ficar off, você sai da empresa, você não vai trabalhar. Não tem por que Tá. você querer entrar nessa briga de pedir demissão no período de descanso, né? Entendi. Não faz sentido. Então, assim, pode pedir demissão, não tem problema. Porém, o que a gente aconselha é, espera você voltar de férias, aproveita seu período de férias. Quando você voltar, você pede demissão, né? O que não pode é a empresa demitir o funcionário no período de férias. Ah, legal. Até mesmo porque a CLT entende que as férias, né, elas são remuneradas, é um período de descanso, e o funcionário não tem que tirar férias pensando que pode ser demitido. Ele tem que tirar férias com a cabeça para descansar, né? Então, a empresa não pode dispensar o funcionário nesse período e também não tem por que o funcionário querer pedir demissão nesse período de descanso que ele vai ter aí depois de um ano trabalhado certinho. Ô, Gabi, outra pergunta bem frequente que o pessoal costuma fazer. É, as empresas que pagam dinheiro por fora, Tá. pode isso? Olha, poder é uma questão de... Óbvio que não pode, mas acontece e a gente não tem como controlar. Mas assim, quando chegam casos assim, eu já de imediato explico o porquê foi tão desvantajoso financeiramente para essa pessoa. Por quê? Vamos supor que na carteira dele está registrado que ele recebe 5 mil reais. Porém, ele recebe mais 5 mil por fora. Então, o salário mensal dele é de 10 mil reais. O FGTS vai ser calculado, tanto o FGTS quanto todas as outras verbas rescisórias vão ser calculados sobre o valor do salário que está registrado na carteira. Então, FGTS, recolhimento previdenciário, 13º, férias, todas as verbas vão ser calculadas sobre os 5 mil. E se a gente pensar isso a longo prazo, é desvantagem financeiramente porque ele recebe 10 mil. Por exemplo, o FGTS é 8% do salário. 8% de 5 mil é um valor, 8% de 10 é outro. Isso a longo prazo dá uma diferença gritante. Então, é sempre bom estar registrado com o valor que de fato ele recebe. Tanto o valor de comissão, Legal, que tá. também integra salário, quanto o valor que recebe por fora. Até mesmo para as verbas rescisórias incidirem sobre o valor total, né? Para a longo prazo ele não ser uma desvantagem econômica aí para ele. Muito bom. Gente, olha só. Hoje descomplicando aí esse assunto trabalhista. É isso mesmo. Nós estamos em maio, né? Maio aí, dia 1º de maio, comemoramos o Dia do Trabalhador. E aí surgem essas dúvidas do dia a dia. Ah, engravidei no período que eu fui mandado embora. O que acontece comigo? Já descobrimos. Sou PJ, mas trabalho mais que CLT. Pode? Não pode, tá errado. Ah, recebo dinheiro por fora. Não vai contar os benefícios. Exato. Então são coisas do dia a dia, do cotidiano do trabalhador que passa despercebido e é um direito seu. Então corra atrás do seu direito, fique atento, não tenha vergonha, né? Procure um bom Exato, busca um advogado, advogado da uma confiança. boa advogada de confiança para te ajudar, porque direito é direito. É tão difícil você conquistar as coisas, né? Demais. E para perder, demais. ó, 2 minutos você rapidinho. perde. Então, fica atento às dicas, fica atento como é que tá o trabalho, como é que as coisas estão acontecendo, igual você disse. Conversa é o princípio
de tudo. Exato. Certo, dona Tudo Gabi? se resolve na base da conversa. E ó, gente, essa bomba tá maravilhosa, que eu não vejo Eu a hora quero desse programa acabar, pra eu poder morder ela de novo, que tá uma delícia. E eu quero novamente mandar um abraço especial pra toda a equipe da Padaria Sabores da Vida, hein? Você que é de Que Sorocaba, delícia. coloca aí no Instagram, no Facebook, no Google, Padaria Sabores da Vida. Gente, conheça os produtos maravilhosos. Todos os nossos podcasts têm produtos aqui deles. Tá sendo um sucesso, então obrigado pelo carinho aí. Fazer até um coração pra vocês, ó. Obrigado pelo carinho aí da parceria. Ô, Gabi, e pra gente encerrar, vou pedir pra Certo. você deixar o seu endereço, o seu telefone, para que os nossos trabalhadores possam te contratar, né? Fiquem atentos às informações, tirem dúvidas, sugestões com você. E assim, pedir pra você novamente reforçar, se tiver alguma dica, alguma coisa que você acha legal passar pro pessoal, a hora é agora. Tá certo. A gente tem umas regras pela ética que a gente não pode se promover, se divulgar. Então eu vou deixar meu Instagram, porque lá Legal, tem todo tá. o meu conteúdo informativo. Eu Ótimo. passo várias dicas para os trabalhadores, faço vídeos, mostro minha rotina. Então, meu Instagram, eu acho que é adv@gabrielacacilo. Ótimo. é isso Não, aí. adv.gabrielacacilo. Legal, só Quem colocar quiser me Gabriela seguir- Cacilo já vai aparecer. Meu contato tá lá também. Quem quiser Legal. tirar alguma dúvida, eu tô sempre à disposição aí para esclarecer os direitos dessas pessoas que sempre me procuram. Legal. E a dica-chave pra gente descomplicar? Não aceite ser trabalhado não aceite um trabalho sem registro, porque Boa. a longo prazo você pode ser prejudicado. Olha só, não aceite um trabalho sem registro. E tantas outras coisas, E né? tantas outras PJ que coisas. não é PJ, Exato. grávida que é mandada embora na No aviso rescisão. prévio. Exatamente. Então, gente, eu quero pedir para você ficar atento aí às dicas, prestar muita atenção como é que tudo tá acontecendo, para que as coisas possam fluir e possa dar tudo certo, tá bom? Descomplicando aí mais um programa hoje, causas trabalhistas. Obrigado, Gabi, mais uma vez Imagina. pela parceria. Conta com a gente, podcast Descomplica aí, sempre vindo com assuntos legais pra gente descomplicar. Então, fica atento aí, hein, que a gente volta muito em breve com mais assuntos. Um beijo e até! Tchau, tchau.